Primeira motivação de estudar esse tal de grupo de renormalização funcional, que a gente ainda não viu nada e talvez nem na próxima aula a gente veja, talvez só na outra aula. E para começar acertando notação e até mesmo alguns conceitos, eu comecei uma pequena revisão de teoria de perturbação, onde eu falei especificamente sobre o modelo escalar em 4 dimensões e usei a formulação da integral de Feynman já na assinatura euclidiana, que vai ser a direção que a gente vai sempre tomar, em particular quando for para a gravitação, ou seja, a gente vai usar a assinatura euclidiana. E o fato de voltar para Minkowski, isso é uma coisa que fica mais para ser discutido depois. Mas, só para a gente começar falando de onde a gente parou, nós estávamos estudando essas funções de correlação ou seja, a função de n pontos, na teoria lambda φ4, mas já introduzindo as ferramentas necessárias para se fazer a teoria de perturbação. Certo? Então, essencialmente, o que a gente fez foi escrever essas funções de correlação. Eu lembro para você a expressão fechada que a gente escreveu, em que essa função de n pontos ela é expressa como sendo um numerador dado por este somatório aqui, onde a gente chegou a discutir já na aula passada um pouquinho. Então, nós escrevemos a função de n pontos como sendo este numerador aqui, dividido por esse denominador, onde esses valores esperados aqui são calculados com relação à teoria livre, ou seja, esses colchetes aqui com esse índice zero significa que você vai inserir esses objetos numa integral de caminho, onde o peso de Boltzmann é a ação livre. E nós discutimos um pouquinho a estrutura desse denominador, tá certo? Onde nós consideramos o caso, se eu não me engano, foi o caso K igual a 1, onde você tem apenas uma inserção de φ4 no ponto y1, e nós escrevemos diagramaticamente esse cara que tinha essa estrutura aqui. Como a gente discutiu, esse diagrama ele tem uma divergência já, porque ele está calculando, ele codifica funções de Green de 2 pontos, ou seja, propagadores calculados no mesmo ponto no espaço de configuração. Então, a gente discutiu que esse tipo de diagrama vai produzir divergências. E o que eu queria fazer agora, para a gente fechar isso completamente, é discutir rapidamente um pouquinho do numerador
onde eu vou considerar, veja que aqui no numerador eu tenho um índice K, tá certo? Que é o que está sendo somado aqui, e eu também tenho um índice N, que vem da escolha que você faz aqui inicialmente. Então, se você quer calcular, por exemplo, a função de 2 pontos, você tem que tomar n igual a 2, e aí você tem que somar sobre todos os k's. Então, para que a gente faça alguma coisa na prática, tomemos n igual a 2 e k igual a 1, por exemplo. Tá certo? Então, n igual a 2, k igual a 1, isso aqui eu quero analisar no numerador. Bom, então, quando nós tomamos n igual a 2 e k igual a 1, a contribuição do numerador será uma integral. Não vou escrever os fatores numéricos. Vai ser uma integral em d4y e esse valor esperado que vem com φ x1, φ x2 e apenas uma inserção de φ4. E esse φ4 é colocado no ponto y, ou seja, o ponto que está sendo integrado. Tá? Então, esse objeto aqui, como a gente discutiu na aula passada, usando o teorema de Wick, eu posso expandir essa função de correlação que tem 2 campos nos pontos x1 e x2 e tem 4 campos no ponto y. Eu posso expandir isso em termos de propagadores. Tá certo? Então, a primeira combinação que você pode pensar é contrair esses 2 campos e depois, independentemente, contrair esses 4 campos aqui. Isso, diagramaticamente, vai nos dar a seguinte estrutura. Primeiro, a representação diagramática desse cara aqui, dessa contração aqui. Essa contração é: pegue o ponto x1, ligue ao ponto x2 com um propagador. E aqui é o seguinte: você tem um ponto y e você vai contrair os 4 campos nesse ponto y. Isso vai dar essa estrutura aqui. Tá certo? Então, no final do dia, essa primeira forma de contrair os campos vai nos dar esse diagrama aqui. Certo? Agora, eu posso contrair também esse campo no ponto x1 com um campo no ponto y. E posso contrair esse campo no ponto x2 com, só sobra essa opção, na verdade, com um campo no ponto y. Então, nós desenhamos o ponto x1, tá certo? A segunda contração vai ser uma contração que vem aqui e esse cara também vem aqui, certo? Então você vai ter uma contribuição que é: ligue o ponto x1 ao ponto y. Então você liga aqui. E aí depois você tem uma contribuição que é: ligue o ponto y ao ponto x2. Então você desenha o ponto x2 aqui. Acontece que vai sobrar ainda uma contração entre 2 campos que estão localizados no ponto y. Então, contrai esses caras e você obtém esse diagrama aqui. Tá? Então, essa função de correlação para n igual a 2 e k igual a 1 vai te dar essas duas opções de diagrama. Vejam que esses diagramas eles têm estruturas diferentes, no sentido de que esse diagrama aqui ele é formado pelo produto
de 2 diagramas. Ou seja, você consegue decompor esse diagrama em 2 diagramas independentes. Enquanto que esse diagrama aqui não é formado pelo produto de 2 diagramas independentes. Esse tipo de diagrama aqui, por razões claras, é chamado de um diagrama desconexo. Enquanto que esse diagrama aqui é chamado um diagrama do tipo conexo. Tá certo? Agora, intuitivamente, você pode olhar para esses 2 tipos de diagramas e pensar no seguinte: diagramas desconexos são formados por produtos de diagramas conexos. Porque se você tiver aqui um diagrama desconexo, você pode fatorar esse diagrama desconexo como produto de 2 conexos e assim sucessivamente. Então você vai sempre ter um diagrama desconexo formado por produtos de diagramas conexos. Então, nesse sentido, diagramas conexos parecem ser mais fundamentais do que diagramas desconexos, já que você pode formar essa classe de diagramas aqui por produtos desses caras aqui. Então, pensando dessa maneira, o funcional gerador que nos dá todos esses diagramas desconexos e conexos parece que nos dá informações redundantes, em um certo sentido. Tá certo? Então, o funcional gerador, que na aula passada chamei de função de partição Z de J, ele produz tanto diagramas desconexos quanto diagramas conexos. Então, existe uma pergunta natural que é: existe um funcional gerador tal que, a partir desse funcional gerador, eu obtenho somente diagramas conexos? Então, essa é uma primeira pergunta que eu espero explicar ainda nessa aula. Mas antes de dar esse passo, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura desses diagramas, porque, na verdade, essa é a mecânica de teoria de perturbação. Você troca toda essa parafernália aqui por desenhos, certo? E você consegue, a partir desses desenhos, obter informações com muito mais facilidade do que se a gente brincasse com isso aqui, com essa expansão explicitamente o tempo inteiro. Acontece o seguinte: eu comentei na aula passada que funções de 2 pontos, devido à simetria de translação, na verdade não dependem de 2 pontos arbitrariamente. Elas dependem apenas da diferença desses 2 pontos, do módulo da diferença desses 2 pontos. Então, no espaço de momento, que é o espaço dual, isso é convertido em conservação do momento. Tá certo? Então, como vocês sabem, ao calcular, por exemplo, um diagrama no espaço do momento, vamos considerar esse diagrama aqui, que não faz parte dessa teoria, mas ele é bem simples. Um diagrama desse tipo aqui, vocês sabem que, por conservação de momento, se entra um momento P aqui, esse momento vai se dividir por esse loop, de forma que, se aqui entra K, aqui tem que passar P menos K. Tá certo? Então, a gente já escreve dessa maneira, porque nós já implementamos a conservação de momento de K. E nós também sabemos, e isso pode ser obtido fazendo a transformada de Fourier desses objetos que eu escrevi ali, que, dado um loop, nós devemos integrar sobre esse momento K, por exemplo, que aparece aqui. Então, as regras de Feynman mandam você escrever, enfim, você tem os vértices, as regras de Feynman, você escreve, mas esse momento K tem que aparecer integrado. Certo? E, claro que, à medida que você vai complicando a estrutura do seu diagrama, você tem um conjunto de momentos internos, que são esses momentos que aqui aparecem, e você deve integrar sobre esse momento interno, mas, como
fica evidente aqui, esses momentos internos nem todos são independentes. Então você tem um número de momentos internos independentes sobre os quais você deve integrar. Então, o número de integrais que você vai colocar ao escrever a sua regra de Feynman para esse diagrama está associado com o número de loops do seu diagrama. Então, a gente sabe que tem diagramas que nós chamamos de diagramas de um loop, diagramas de dois loops e assim vai. Agora, o que é interessante sobre esses diagramas de Feynman é que esses diagramas eles são estruturas matemáticas que têm uma riqueza muito grande do ponto de vista da topologia mesmo. Esses diagramas eles são objetos que você pode brincar com os ingredientes da sua regra de Feynman, tá certo? E obter informações gerais sobre a estrutura de diagramas que você pode construir sem precisar conhecer todos os diagramas, evidentemente. Então, por exemplo, nessa teoria que nós estamos tratando aqui, você tem essencialmente os seguintes ingredientes para construir diagramas. Você tem um vértice, e desse vértice você tem sempre 4 pernas, certo? Isso está associado com a sua interação do tipo lambda φ4. Você tem essas linhas que são os propagadores, tá certo? E finalmente você tem esses caras aqui que são pernas externas, tá certo? Então você tem esse tipo de cara aqui, por exemplo, que eu vou desenhar com uma bolinha aberta. Tá? Então você tem, com esses 3 caras aqui, você é capaz de conectá-los e ligá-los de forma a construir um diagrama arbitrário dessa teoria do tipo lambda φ4. Agora, ao conectar todos esses objetos aqui, percebam que, por exemplo, em um vértice, você tem 4 pernas saindo. Mas essas pernas elas têm 2 opções. Ou elas se fecham no próprio vértice, ou elas vão ligar outro vértice. Certo? E aí eu estou falando tanto esse tipo de vértice quanto esse tipo de vértice aqui. Tá ok? Então, essas pernas, elas fatalmente estão ligadas a um outro vértice interno, desse tipo, ou um vértice externo. Tá certo? E essas linhas aqui, que saem do seu, vamos chamar de vértice externo, também elas têm o mesmo destino. Certo? Ou elas vão continuar e ligar um outro vértice externo, ou elas vão bater num vértice interno. Certo? Agora, existe o teorema de Euler, que diz o seguinte: eu vou escrever e explicar. O número de loops do seu diagrama, ou seja, o número de momentos independentes sobre os quais você deve integrar, é igual ao número de linhas que aparecem no seu diagrama, menos o número de vértices, e aqui esse número de vértices conta como vértices internos ou vértices externos, mais 1. Tá certo? Então, o que isso significa? Então, só para... Isso aqui é o número de loops. Isso aqui corresponde ao número de linhas. Isso aqui é o número de vértices. E aqui, que fique claro que V é igual ao número de vértices internos mais o número de vértices externos. Bom, e 1 é 1. Então, isso aqui é uma relação topológica que não vale para a teoria lambda φ4. Isso é uma relação absolutamente genérica
que vale para esse tipo de grafos conexos. Tá certo? Agora vamos considerar o caso que a gente está estudando, que é o caso da teoria lambda φ4. Na teoria lambda φ4, o número de linhas vai ser igual. Bom, de cada vértice saem 4 linhas, certo? Mas acontece que, como essas linhas estão ligadas a outros vértices, quando você pega um vértice, se você contar 4 linhas, fatalmente quando você pegar outro vértice e contar 4 linhas, você está fazendo uma contagem excessiva do número de linhas, porque algumas linhas vão estar conectadas. Então isso é um exercício simples de pensar, que num vértice interno, o número de linhas que efetivamente contribuem para a contagem é, ou seja, o número de vértices internos você deveria multiplicar por 4, que é o número de linhas que saem desse vértice. Mas acontece que por o fato de linhas saírem de um vértice e estarem em outro, você tem que dividir isso por 2. Isso é uma coisa relativamente simples de se convencer. Tá? Então, o número de linhas é igual a 2 vezes o número de vértices internos, tá certo? E o mesmo vale agora para você contar o número de vértices externos. De um vértice externo, você tem uma linha, tá certo? Mas cai o mesmo problema. Essa linha ela tem que estar conectada a um outro vértice. Então você tem que pegar um número de linhas que sai do número desse vértice externo, desse vértice externo e dividir por 2. Como é uma linha que sai do vértice externo, então você tem que pegar isso aqui e escrever dessa maneira. Tá certo? Agora, vamos lembrar do seguinte: o número de vértices internos ele está associado com o número de inserções φ4 que você coloca na sua função de correlação. Tá certo? Então, aqui você tem K inserções. Tá certo? Então, o número de vértices internos aqui é K. Tá? Então, usando essa linguagem, vértices internos é igual a K. Tá certo? E o número de vértices externos está associado com a quantidade de pernas externas que o seu diagrama vai ter. Ou seja, está associado com N. Tá certo? Portanto, vértice externo igual a N. Então, substitua aqui. O número de linhas vai ser igual a 2 vezes K mais meio N. Tá ok? Bom, então, usando essa terminologia de K e N dessa expressão aqui, nós conseguimos escrever o número de linhas que o diagrama vai ter. Tá certo? Agora, pegue essa expressão aqui e substitua no teorema de Euler, na fórmula do teorema de Euler. Isso vai resultar no seguinte: o número de loops B vai ser igual ao número de linhas, 2K mais meio N, menos o número de vértices. O número de vértices vai ser o número de vértices internos, que é K, mais o número de vértices externos, que é N. Então vai ser K mais N. E finalmente, mais 1. Bom, isso aqui vai dar 2K menos K. Isso aqui dá K. Meio N menos N. Isso dá menos meio N. Mais
Então, contando o número de inserções Φ4, contando o número de pernas externas do diagrama, você sabe qual é o número de loops desse diagrama. Então, essa relação aqui, K menos meio N mais 1, é uma relação válida para a teoria lambda Φ4, e apenas a título de teste, porque você escreve uma expressão geral, é bom você checar pelo menos no caso mais simples. Por exemplo, esse diagrama aqui, que todos sabemos que é um diagrama que aparece a um loop, certo? Então, no caso daquele diagrama, o número de inserções do vértice Φ4 é 1, tá certo? Que é esse cara aqui. O número, então você vai ter 1, com esse 1 aqui fica 2. O número de pernas externas é 2, tá certo? 2 dividido por 2 dá 1, você tem o sinal de menos aqui, 2 menos 1, o número de loops é 1. Então, pelo menos no caso mais simples, funciona. E aí fica como teste, como exercício, fazer para loops maiores. Então, essa relação aqui é uma relação absolutamente genérica para diagramas da teoria lambda Φ4, que leva em consideração o número de pernas externas, o número de vértices internos, e isso te dá o número de loops desse diagrama. Certo? Então, esse B, que é o número de loops, ele vai dizer a você quantos momentos independentes você tem, internos, né, você tem para integrar ao construir a sua regra de Feynman com um determinado diagrama. Bom, então isso é apenas uma discussão extra, mas que é importante porque quando a gente faz teoria de perturbação, em geral, saber esse tipo de caracterização ajuda muito na hora de você escrever suas expressões e fazer a conta da forma mais eficiente possível, sem precisar, enfim, cair em alguns erros que às vezes a gente comete na hora de separar o momento, um que vai para cima e vai para baixo. Mas o ponto importante agora é voltar à discussão da construção de um gerador funcional que leve em conta apenas a existência desse tipo de diagrama, ou seja, diagramas do tipo conexo. Então, bom, isso é uma coisa que eu imagino que vocês já tenham visto em outros cursos, então não vou fazer motivações muito profundas, eu vou apenas dar a definição, a gente mostra na prática funciona e estivemos. Bom, então, nós definimos, uma coisa um alerta importante. É muito frequente que um pedaço das minhas notas venha de um livro, outro pedaço venha de outro livro, outro pedaço venha de conta que eu fiz, separado, sem olhar livro nenhum. Então, normalizar as convenções é sempre um problema. Então, fatalmente, vai aparecer um sinal trocado, vai aparecer uma coisa, um fator 2, uma coisa assim. Então, assim, se vocês notarem alguma coisa, me avisem para a gente corrigir a tempo. Mas, tirando pequenos sinais que podem aparecer, eu espero que nenhuma inconsistência gigante vai surgir. Mas, então só para a gente, bom, gerador, funcional, e diagramas conexos. Bom, na aula passada, então, nós definimos a função de partição,
Um outro fator também. Na aula passada eu tentei manter os fatores de H cortado explícitos, mas para evitar esse tipo de problema com convenções, eu vou botar H cortado igual a 1, e aí quando for conveniente a gente restaura os fatores de H cortado. Tá? E também aqui eu vou fazer uma coisa que eu não fiz na aula passada, que é definir a função de partição já com fator de normalização. Tá certo? Na aula passada eu escrevi a função de partição sem fator de normalização algum, e a gente tinha que, na hora de calcular a função de correlação, dividir por um fator de normalização na mão. Certo? Então aqui eu vou já definir um fator de normalização n, e isso é definido pela integral funcional da exponencial menos, e aqui outra coisa também que tem que tomar cuidado é o sinal da fonte. Às vezes a fonte vai aparecer sinal negativo na frente, às vezes vai aparecer sinal positivo. Eu não me lembro qual é a convenção que eu usei na última aula, então, mas enfim, isso é uma coisa que vocês podem checar depois. Isso vai ser menos a ação mais a integral em D4x da fonte local acoplada com um campo φ. Bom, então essa é a definição da função de partição. E agora eu vou definir o gerador funcional de diagramas conexos pela seguinte expressão. Eu vou dizer que Z de J é igual a exponencial de menos W de J, onde esse W é o gerador funcional dos diagramas conexos. Então, onde W Bom, isso é apenas uma definição, mas pelo menos para mim não é claro que esse cara vai ser o gerador funcional de diagramas conexos só olhando para essa expressão aqui. Certo? Então, a primeira coisa é a seguinte. Para obter as funções de correlação a partir de Z, nós tomamos derivadas funcionais com respeito às fontes e depois jogamos as fontes para zero. Essa é a forma que a gente fez na aula passada. Então, tomemos aqui a derivada funcional com relação à fonte J dos dois lados dessa equação para ver que bicho que sai daí. Então, a derivada funcional de Z de J com respeito à fonte Jx vai ser a derivada funcional dessa exponencial, que nada mais é do que menos a derivada funcional de W com relação à fonte Jx, e eu tenho que multiplicar ainda pela exponencial de menos W de J. Certo? Agora, esse cara aqui, essa exponencial aqui, nada mais é do que o próprio Z. Então eu posso passar isso dividindo. Então, eu tenho que passar o sinal de menos para cá. Então eu tenho que a derivada funcional de W de J com respeito à fonte J é igual a menos 1 sobre Z de J derivada de Z de J com relação à fonte local J. Tá? Então essa é uma identidade simples.
E o que eu faço agora é o seguinte: tomo a fonte J para 0, certo? Então, isso aqui calculado com a fonte J igual a 0, usando a normalização que eu coloquei na função de partição, Z em J igual a 0 vale 1, certo? Essa é a normalização que eu coloco ali. Então esse cara aqui é 1, mas, bom, posso colocar aqui direto. Isso aqui é quando J vai a 0. Essa expressão toda aqui calculada em J igual a 0. Esse objeto aqui, isso menos Z de J, derivada funcional de Z com relação a J, é o que nós chamamos na aula passada de função de um ponto, certo? Então isso aqui, desse lado aqui, nada mais é do que a função de um ponto. Se eu estou dizendo que esse cara é o gerador funcional de diagramas conexos, certo? Então eu vou chamar isso aqui de função de um ponto conexo. Tá? Mas aqui eu não estou dizendo nada ainda, isso é apenas uma definição. Tá? Mas tudo bem, isso aqui a gente deixa definido. Agora, vamos olhar para o caso da função de dois pontos. No caso da função de dois pontos, eu volto para essa expressão aqui, ainda sem tomar J igual a 0, e tomo mais uma derivada funcional com respeito a uma segunda fonte. Certo? Então, tomando a derivada aqui, isso vai dar derivada segunda de Z de J com respeito a J, vou chamar de x1 e aqui x2. Agora, tomemos a derivada aqui. Isso vai dar menos a derivada de W, derivada segunda de W de J com respeito a J1 e J2 vezes a exponencial, isso aqui já é o Z. E agora, pela regra do produto, eu mantenho esse cara aqui. E tomo a derivada da exponencial novamente. Tá certo? Tomo a derivada desse objeto, que é nada mais é do que aquilo mesmo que está escrito ali. Aqui ganha um outro sinal negativo, fica positivo, isso multiplica. Isso aqui em J, né? Em J, derivada em J, com relação à fonte, em x1, vezes o Z de J. Tá? Então, eu tenho essa expressão que relaciona a derivada funcional de Z com derivadas funcionais de W, tá? E calculo esse objeto agora quando a fonte vai a 0. Certo? Então isso aqui vai a 0, a fonte vai a 0. Quando eu coloco fonte igual a 0 aqui, esses fatores Z valem 1, certo? E finalmente, esse cara aqui, essa derivada segunda, corresponde à função de dois pontos que nós definimos na aula passada. Esse cara aqui vale o φ de x1, φ x2. Esse objeto aqui, ele vai ser definido como sendo a função de dois pontos conexa, certo?
Então, eu tenho que tomar cuidado só com o sinal. Isso aqui é definido com menos a função. Isso aqui tem um sinal de menos, isso aqui é mais a função de dois pontos. Conexo, tá certo? E finalmente, esses caras aqui são nada mais do que esses objetos que nós já definimos aqui, que são um produto Agora, funções de um ponto conexas ou funções de um ponto genéricas são idênticas, então eu poderia remover esses caras aqui, tá certo? E o que nós obtemos é o seguinte: uma função de dois pontos calculada a partir do funcional gerador Z é igual à função de dois pontos conexa mais o produto de funções de um ponto, tá certo? Então isso vai de acordo com a nossa intuição de que esse cara aqui, por exemplo, se eu passasse esse produto para o lado esquerdo, isso daria uma função de dois pontos completa, menos, ou seja, cancelaria a contribuição de diagramas que são produtos de outros dois diagramas. Tá certo? Diagramaticamente, você pode representar isso da seguinte maneira. Aqui você tem uma função de dois pontos, que eu vou representar com isso aqui preenchido. Ou seja, essa função de dois pontos, ela engloba todo tipo de diagrama que você pode desenhar, incluindo conexos e desconexos. Isso é igual à função de dois pontos, que agora eu não preencho, porque é esse cara aqui, só envolve diagramas conexos, tá certo? Mas, e aí sim, eu desenho isso aqui. Diagramas que são desconexos, ou seja, são produtos de outros diagramas. Certo? Então, esse cálculo aqui indica que esse funcional gerador W, de fato, produz os diagramas conexos, ou seja, diagramas que não são produtos de outros dois diagramas. Tá? Então, pelo menos para o cálculo da função de dois pontos, a gente chegou num resultado consistente com o que a gente queria. Vocês podem fazer o cálculo para ordens superiores e ver que isso se torna, isso continua verdade. Agora um comentário sobre os diagramas conexos é que, no sentido que eu argumentei anteriormente, eles são mais fundamentais do que os diagramas gerados pelo funcional W são mais fundamentais do que os diagramas gerados pelo funcional Z. Tá certo? Agora, eu poderia levar adiante essa pergunta e investigar se diagramas conexos são os caras mais fundamentais que eu posso obter na formulação das regras de Feynman. E vocês sabem que não são. Certo? Os diagramas conexos, por exemplo, nós vimos esse diagrama aqui, e ele certamente é um diagrama que você não divide em outros dois subdiagramas. Mas acontece que eu poderia construir esse diagrama aqui, esse diagrama é um diagrama conexo, tá certo? Ele não é formado por produtos de dois diagramas, como eu mostrei anteriormente, mas ele é um diagrama formado por dois diagramas desse aqui. Tá certo? Então, certamente, o gerador funcional de diagramas conexos não contém, vamos dizer assim,
o subconjunto mais enxuto de informações que você tem que ter para construir os seus diagramas. Você poderia construir, ou poderia pensar em construir, um funcional gerador que, na verdade, só leva em conta esse pedaço aqui, ou seja, esse cara aqui. E a partir desse cara, você consegue reconstruir esse diagrama. E a partir desse diagrama, você consegue reconstruir os desconexos. Então, do ponto de vista de construir um objeto que contenha a informação mínima necessária para você construir a sua teoria de campos, estou falando aqui perturbativamente, falando do contexto dos diagramas, você precisa dar um passo além, ou seja, precisa definir um objeto além dos conexos que te dê essa informação mais enxuta. E aí vai entrar o conceito de gerador funcional dos diagramas OnePI, One Particle Irreducible, ou ainda a ação efetiva, ou ainda a ação quântica. Tá certo? Esse cara, ele é de particular importância, não só no contexto da teoria de perturbação, porque ele é o cara que obtém a informação mais enxuta que você precisa para construir os seus outros diagramas, mas ele vai ser um objeto central na discussão do grupo de normalização funcional. Em particular, esse funcional gerador que eu estou me referindo, ele vai ser exatamente o objeto que a equação do grupo de normalização funcional vai descrever a evolução. Então, a ação quântica ou a ação efetiva, ela vai entrar na equação do grupo de normalização funcional e o nosso objetivo, idealmente, seria resolver essa equação e obter a ação quântica. Certo? Como vocês já devem suspeitar, essa tarefa é impossível, pelo menos até agora. E o que a gente vai fazer vai ser brincar um pouco com aproximações para resolver essa equação do grupo de normalização funcional. Mas o objeto que vai entrar lá vai ser justamente esse gerador funcional que eu vou introduzir agora. Então é importante que a gente tenha uma linguagem bastante estabelecida para esse cara, porque provavelmente a partir da próxima aula a gente vai falar quase que exclusivamente desse objeto. Agora, tem uma coisa curiosa que é a seguinte: a construção desses geradores funcionais, tanto do Z quanto do W, ela é razoavelmente intuitiva. Quando eu construí isso aqui, a gente foi passo a passo construir os diagramas. A partir agora dessa continha a gente constrói os diagramas conexos. E aí quando a gente vai falar sobre o gerador funcional que eu vou introduzir agora, tem uns passos intermediários para você construir esse gerador funcional, e aí a gente perde um pouco dessa intuição. Certo? Então é preciso que se tenha um pouco de familiaridade com esse cara. Bom, então eu já vou introduzi-lo na ação efetiva, que na verdade existe uma discussão muito grande. Existem autores que não gostam de chamar de ação efetiva, existem autores que não gostam de chamar de ação quântica, existem autores que... Enfim, eu vou simplesmente chamar de ação efetiva. Então, ação efetiva. Então, a ação efetiva, para ser construída, precisa de um passo intermediário, que é o seguinte: para calcular a função de um ponto, a função de correlação de um ponto, nós tomamos a derivada em relação a J do funcional W e tomamos a fonte igual a zero. Certo? Isso aqui é o que define esse cara aqui. Agora eu posso definir um objeto
intermediário, que é justamente a função de um ponto, porém com a fonte ainda ligada. Certo? Ou seja, tome a derivada funcional com relação à fonte do funcional W que não desliga a fonte, tá certo? Ou seja, você calcula isso aqui e deixa a fonte ligada. Claro que eu não posso chamar esse cara de valor esperado de φ, porque eu já usei essa notação anteriormente, então eu vou chamar isso aqui de φ, de valor esperado com J ligado. Certo? Esse J indica que a fonte não foi desligada. Agora, eu vou definir esse objeto como sendo, e aí, por enquanto não tem nenhuma motivação para isso, como sendo um φ. Não sei como se fala esse φ, mas no LaTeX é var φ. Né? Então, como sendo esse φ, esse var φ, e eu vou usar a seguinte nomenclatura. Eu vou chamar isso de φ clássico. Certo? Então, a princípio, nenhuma motivação para esse nome, apenas um nome. E o que acontece? Esse cara aqui, ele é calculado num funcional de J. Você toma a derivada do funcional J com relação à fonte J. Então, a princípio, eu poderia pegar essa relação aqui, tá certo? E escrever J como função do campo clássico. Eu poderia inverter essa relação. Se isso é sempre possível de fazer, é outra história, mas a princípio, isso aqui é um funcional de J, e aí eu posso escrever J com relação a φ clássico. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu agora faço uma definição. A ação efetiva gama, que é um funcional desse cara φ clássico, é definida por... E aí, ela é definida por uma transformada de Legendre desse W aqui. Você escreve que o funcional gama de φ clássico é igual ao seu funcional W menos a integral, e aqui eu escrevo o produto da fonte J com o campo clássico no ponto X. Agora uma observação. Eu estou dizendo que gama é um funcional de φ clássico. Tá certo? Aqui eu estou escrevendo W de J, mas você sempre tem em mente que você pode inverter essa relação aqui e trocar J por φ clássico. E o mesmo vale para essa fonte que aqui está. Certo? Então, no final do dia, esse lado direito aqui é expresso completamente em termos de φ clássico. Bom, então isso é uma definição. Eu vou comunicar que esse cara aqui é o gerador funcional desses diagramas, que são diagramas 1PI, ou seja, que se você cortar uma linha desse diagrama, você não obtém um diagrama conexo. Tá certo? Bom, isso não é evidente disso, claro, mas isso é um passo que a gente precisa dar. Agora, vamos analisar algumas propriedades desse gama que vão ser importantes para o futuro.
A primeira propriedade é a seguinte. Então, a primeira propriedade é a seguinte. Tome a derivada funcional de gama com relação a φ clássico. Então, calcule esse cara aqui. Tá? Bom, então, eu tenho que tomar a derivada funcional de W com relação a φ clássico. E, finalmente, eu tenho que tomar a derivada funcional desse objeto. Isso vai dar. Você toma a derivada de J. Bom, aqui é melhor trocar. Vezes φ clássico mais J derivada φ clássico y aqui y. Bom, esse objeto aqui ele está escrito como sendo uma função de J, que por sua vez é uma função de φ clássico. Então eu posso usar a regra da cadeia funcional, e isso nos dá o seguinte. Essa derivada aqui é escrita como sendo uma integral em y, e aqui eu tomo a derivada funcional de W com relação a J em y, vezes a derivada funcional de J em y com relação ao campo clássico. Isso aqui é apenas a regra da cadeia funcional. E aqui, esse cara aqui, eu, por enquanto, vou manter dessa forma. Ou seja, dj y de φ clássico x, φ clássico x, y. E finalmente eu tenho essa expressão aqui, onde a derivada funcional de φ clássico em y com relação a φ clássico em x dá uma delta, tá certo? Que vai ser integrada em y e, portanto, vai nos dar menos jx. Tá certo? Então isso aqui fora da integral. Vou usar essa expressão aqui. Agora, isto aqui, a derivada funcional de W com relação a J em Y, nada mais é do que φ clássico em Y, por definição. Certo? Então aqui eu tenho φ clássico em Y, vezes esse cara aqui, tá certo? Que é exatamente esse cara que aparece aqui embaixo, com o sinal trocado. Então, essa contribuição aqui cancela exatamente essa contribuição aqui. Certo? Portanto, a derivada funcional da ação efetiva com relação ao campo clássico nos dá a derivada funcional de gama do campo clássico, nada mais é do que menos jx. Certo? Essa expressão é reconhecida como uma espécie de equação de movimento, porque a sua equação de movimento da ação clássica, acrescida do termo de fonte, é exatamente isso, onde você troca gama por S. Certo? Então essa é uma primeira propriedade que, a princípio, não é trivial. Mas agora tem uma segunda propriedade que é particularmente importante, que é a seguinte.
Bom, eu tenho essa relação aqui e eu agora tomo a derivada funcional dessa expressão com relação a uma fonte. Certo? Lembre-se aqui que essa fonte supostamente é uma função, é expressa como uma função de Φ-clássico. Certo? Então, tomemos aqui a derivada funcional com relação à fonte em y dessa equação assim. Então, isso aqui do lado esquerdo, eu vou repetir isso aqui. E isso aqui vai ser a derivada funcional da fonte em x com relação à fonte em y. Então, isso vai dar uma delta. Menos delta x menos y. Tá? E aqui, como esse funcional é expresso em termos de Φ-clássico, e aqui eu estou uma derivada em relação à fonte, aplico a regra da cadeia novamente. Certo? Então, isso aqui vai dar uma integral. E aqui eu vou usar agora z onde essa derivada agora vai ser uma derivada no campo φ clássico em z com relação à fonte em y, derivada com relação ao campo φ clássico em z desse objeto aqui. Então, isso aqui é igual a menos delta bom, esse cara aqui, isso aqui é nada mais do que a derivada segunda da ação efetiva com relação a φ clássico em z e φ clássico em x. E isso aqui, lembrando que φ clássico é a derivada de w com relação a j, essa é a definição de φ clássico, isso aqui vai me dar uma derivada segunda do funcional w com respeito a duas fontes. Uma localizada em z e a outra localizada em y. Certo? Então isso aqui, só abrindo a definição de φ clássico, nada mais é do que a derivada segunda de w, derivada j em y, derivada j em z, e finalmente isso aqui, que é a derivada segunda em gama φ clássico, derivada φ clássico em z, derivada φ clássico em x. E isso é igual a menos a delta x. Agora, a derivada segunda do funcional w com respeito às fontes j nos dá menos a função de dois pontos conexa. Tá? Isso foi definido alguns minutos atrás. Então, isso pode ser expresso como sendo o seguinte: a integral em d4z é a função de dois pontos é x, y, yz, z, da função de dois pontos conexa, vezes a derivada segunda de gama, em z, φ clássico em x. E como esse cara aqui tem um sinal negativo, tá certo? Eu posso cancelar aquele sinal negativo do lado direito. Isso vai dar delta de y menos z, ou z, ou x, ou x menos z, menos y. Então, tá certo?
Então, essa expressão aqui, se você olhar com módulos matriciais, isso aqui diz o seguinte: essa matriz com entradas YZ vezes essa matriz com entrada ZX tem que ser a identidade. Certo? É uma forma, vamos dizer assim, matricial de enxergar essa relação. Uma é a inversa da outra. Tá certo? Ou seja, a função de dois pontos conexa é a inversa dessa função de dois pontos calculados a partir de campo. Agora, uma observação. Aqui eu estou considerando o caso de uma teoria que tem apenas um campo, φ. Se eu tivesse uma teoria com um conjunto de campos, não, ou seja, se você tem propagadores misturados, por exemplo, não é trivial dizer que isso aqui é o inverso disso aqui. Porque isso aqui você vai ter índices aqui, né, desses campos. Então você vai abrir isso aqui como sendo uma soma também dos índices internos. Então é um pouco mais delicado isso. Isso é uma coisa importante porque, bom, em particular, eu estou trabalhando com uma coisa dessa nesse minuto, e isso tira totalmente a trivialidade dessa identidade aí. Mas essa relação é muito importante para fazer contas também, e ela é obtida diretamente da definição de campo. Certo? Então essa é a propriedade número 2 também. Bom, agora eu acho que cabe fazer um exemplo explicitamente. Que é o seguinte: vamos calcular quem é o funcional gama na teoria mais simples que a gente pode imaginar, que é a teoria livre. Tá? Para ver o que a gente vai obter a partir disso. Então, a teoria livre vai ser essa teoria aqui, ou seja, definida com essa função de partição ZJ com o fator de normalização, integral funcional da exponencial menos d4x metade disso ali, φ menos t ao quadrado φ. Então essa é a teoria livre, acrescida de um termo de fonte é preciso tomar cuidado com as letras, né? Aqui eu estou representando esse φ dessa maneira, que é, obviamente, um cara diferente desse cara aqui, desse φ clássico. Vejam que φ, esse φ aqui, é o φ que vai ser integrado na integral funcional. Enquanto que esse φ aqui é um objeto definido já depois da integração ter sido feita. Certo? Então, bom, nós vimos que essa integral pode ser calculada exatamente. Isso dá integral. A integral foi calculada. Isso dá exponencial de meio integral em d4y1, d4y2, jy1 menos d ao quadrado mais m ao quadrado menos 1 jy2. Essa função de Green é calculada os pontos y e y2. Bom, e aqui fecha o parênteses. Então, seguindo aqui, bom, já apaguei, né? Escrevi anteriormente que a função de um ponto ela é calculada com uma derivada funcional
de W com relação à fonte J, certo? Mas isso é a mesma coisa que menos a derivada funcional de Z com relação a J. Tá? Então, nós podemos calcular a função de um ponto com a fonte ainda ligada. Tá certo? Isso é menos a derivada de Z com relação a J. E tomando a derivada dessa expressão aqui, veja, aqui eu tenho que levar em conta essa normalização, no sentido de que eu tenho que dividir aqui por 1 sobre Z J, tá certo? Porque aqui J não está desligado, né? Então é isso aqui, tá certo? Esse cara aqui, ao tomar a derivada funcional em relação a J, esse fator 2 some e eu fico com esse objeto aqui. Bom, tem o sinal de menos integral d4y menos d ao quadrado mais m ao quadrado menos 1 x, y, j, y. Certo? Esse é o objeto. E agora eu tenho que dividir esse cara por essa expressão também. Tá? Então, eu estou tomando a derivada funcional de z com relação a j e divido por zj. Tudo bem? Então, aqui, a princípio, eu tenho que dividir. Tá? Tudo bem. Agora, olhando de uma forma mais simplificada, esse cara aqui, como o meu funcional conexo aparece como exponencial, e isso aqui nada mais é do que a normalização e também uma exponencial, esse funcional aqui nada mais é do que menos esse cara aqui. Certo? É só uma questão. Tem essa normalização, mas lembre-se, a gente tem que dividir pela normalização. Tá certo? E isso, calculando o campo clássico, isso nos dá exatamente aquela expressão ali. Esse fator de normalização, acho que você pode tomar sempre em J igual a 0, né? Isso. Que nesse caso ele só cancela esse n. Certo? Então é isso mesmo. Então, e aqui, como eu já estou incluindo o fator de normalização n, isso aqui é simplesmente 1. Eu ia complicar todo. Bom, então é isso mesmo. Tá certo. Essa função φ de x com a fonte ligada é exatamente o campo clássico. Certo? Então o campo clássico ele é dado por essa expressão aqui. Certo? Tem um sinal negativo. Então, o campo clássico é dado por essa expressão. Agora, eu poderia aplicar o operador menos d quadrado mais m ao quadrado dos dois lados dessa equação aqui. Tá certo? Isso nos dá o seguinte. Aplicando, aqui eu tenho o inverso do operador quadrático aqui. Tá certo? Aplicando esse operador nesta equação aqui, nós obtemos que menos d quadrado mais m ao quadrado aplicado em φ clássico
nos dá menos a fonte. Tá certo? O que isso está dizendo? Isso está dizendo que o campo clássico satisfaz a equação do movimento clássico. Tá certo? Isso que chama clássico ou não? Sim, aqui é teoria livre, né? Então, mas... No caso geral? Pois é, porque no caso geral isso é um pouco mais delicado, mas eu vou falar sobre isso. Mas a princípio você pode, só tomando essa verificação, você pode falar, bom, então esse é um bom nome, mas a gente vai ver depois que, na verdade, essa ação efetiva, ela, se você desligar efeitos quânticos, ela reduz a ação clássica. Então, é apropriado. Mas a gente ainda vai dar um passo adiante aqui para justificar melhor ainda. Ali quando você deu em relação a J, aí caiu a integral, né? E depois tinha o exponencial. Isso. Aí eu acho que o Z cancelava. Ah, sim. Não, você tem razão. Não, você está certo. Tem uma exponencial. Ah, o Z, né? Não, então o Z não precisa nem ser no J igual a zero. Certo? Isso aqui é Z de J mesmo. E aqui teria o fator N, mas tem a exponencial também, que é esse cara aqui. Certo? Então, cai esse cara aqui, que é isso aqui, sobra ainda N vezes a exponencial. Esse Z de J é dividido e cancela justamente isso e isso. Não, obrigado. É isso mesmo. Na verdade, eu acho que quando eu defini, é isso mesmo, a função de um ponto, quando eu defini, eu deixava ZJ embaixo, que isso vem naturalmente da definição do dado. É isso mesmo. Bom, então, o campo clássico, no caso da teoria livre, satisfaz a equação do movimento clássico. Tá certo? Agora, façamos o seguinte. Nós expressamos J em termos de φ clássico. Tá certo? Essa equação é justamente isso. E aqui nós temos φ clássico em termos de J. Então agora, vamos voltar para a definição da ação efetiva. Certo? A ação efetiva... ela diz o seguinte: pegue W de J e subtraia a integral de J φ clássico. Então agora vamos escrever explicitamente quem é W de J, certo? Bom, isso tem a ver com aquela relação que eu escrevi há pouco, né? O W, a exponencial de menos o W de J, tem que ser igual a esse cara aqui, certo? Então, W de J é igual a menos esse objeto aqui, certo? Então dá menos meio integral d4 y1 d4 y2 j y1 menos d quadrado mais n quadrado y1 y2 j y2. E agora, como a receita manda, substitua J pelo campo clássico. Essa a ação efetiva é sempre escrita em termos do campo clássico. Então, usando essa equação aqui, eu posso expressar todo esse cara aqui em termos do campo clássico. Tá? Então, isso aqui vai ser menos meio integral, e agora eu vou escrever simplesmente... J de y1 vai ser igual a menos esse cara aqui no ponto y1, certo? Então, você escreve isso aqui, menos d ao quadrado mais n ao quadrado, φ clássico y1, tá? Você agora escreve esse operador aqui. Bom, tem o sinal negativo, obrigado. Falta um menos 1 no expoente do operador. No expoente. O operador tinha que ser menos 1, né?
vários lugares. Aqui tem esse menos 1. Essa definição aqui envolve também um sinal negativo. Então aqui entraria o sinal. Aqui ficaria o sinal positivo. Agora entra esse operador inverso. Menos 1, y1, y2, vezes. E agora entra j no ponto y2. J no ponto y2 também vai contribuir um outro sinal negativo, então aqui volta a ser menos. E isso dá menos b quadrado mais m quadrado, φ clássico, no ponto y2. Certo? Bom, aqui eu estou sendo um pouco... mas eu espero que esteja claro para todo mundo o que significa essas inserções desse operador. Esse operador aqui é o inverso desse operador aqui. Tá certo? Então esses operadores, eles dão uma unidade. Tá certo? E você termina com menos. Aqui vai sobrar só um φ clássico no ponto y2. Certo? E aqui tem um operador atuando nesse cara aqui. Então eu posso passar esse φ clássico aqui para frente e obter uma expressão quadrática usual, que é uma integração. Eu vou escrever direto assim, né? Ou seja, uma integração em φ clássico y menos b quadrado mais quadrado φ clássico y. Tá? Então, a primeira parte da ação efetiva, que é dada pelo W, é escrita dessa maneira aqui. Então agora tem a segunda parte. A segunda parte, ela tem uma fonte J, que usando a equação de movimento eu posso expressar em termos de φ clássico. Então, essa segunda parte, eu já vou incluir o sinal menos aqui, ela é d4x, jx, φ clássico x. Aqui tem um menos, aqui tem um j. Menos j é igual a esse cara aqui, certo? Então, isso vai dar a integral em d4x de φ clássico x menos b quadrado m quadrado φ clássico x. Tá? Isso é apenas substituindo menos jx por esse objeto aqui. Finalmente eu tenho que